Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Cristo. Tudo bem? Prazer recebê-lo de volta aqui no nosso programa Discipulado Bíblico. E tê-lo conosco nessa primeira série que a CEBI leva até você em nosso canal aqui no YouTube. Daí eu te peço, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Se esse conteúdo tem sido relevante para a sua vida, para o seu ministério, para a sua igreja, para a sua família, para os seus amigos, aproveita. Faz uma inscrição. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, tá? Para você receber sempre, toda vez que postarmos algum episódio novo. E deixe seu like, se você foi abençoado. Tá joia? Compartilhe com seus amigos, isso ajuda a CEBI a levar adiante, esse trabalho que tem sido feito semanalmente para ofertar a você esse tempo de reflexão para crescimento espiritual. Eu quero convidar você para a gente fazer uma oração nesse momento, tá joia? Vamos orar então ao Senhor. Deus Pai, muito obrigado por tua grande bondade, pela graça do Senhor que nos assiste e por esse tempo que temos dedicado a conhecermos mais de Ti, da Tua Palavra, para vermos as nossas próprias vidas transformadas na relação com o Senhor. Dá-nos a bênção agora desse estudo que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. No nosso último episódio, nós demonstramos por que nós precisamos tanto da palavra de Deus quando queremos iniciar uma caminhada espiritual. Vimos que ela é a palavra de Deus, que ela então tem a autoridade para nos ensinar o caminho correto. E a partir daí, nós temos condições de adentrar numa floresta bem complexa, bem difícil de transitar, chamada vida. E o nosso episódio de hoje abre então a lição 3 do nosso material de discipulado. Tá? A lição 3, onde nós vamos ter um tempo agora para examinar aquilo que essa série de fato propõe ser. Uma análise da criação até a redenção. Uma vez que nós estabelecemos a Bíblia como uma fonte segura para essa análise, nós podemos agora começar a examinar a criação. Eu quero te recomendar antes esse livro do pastor Alex Wellington. Alex é meu irmão, é um prazer poder te recomendar esse livro dele, lançado pela CEBI, As Dimensões dos Relacionamentos Humanos. Muita coisa que nós vamos falar ao longo desse programa e do próximo, você vai encontrar aprofundamento nesse livro do pastor Alex. Tá? Você pode adquirir lá no site da CEBI, editora.cebi.com.br, vai aparecer aí no vídeo para você, tá bom? E eu posso te recomendar, é um excelente livro. Pois bem, eu quero que você pegue a sua Bíblia e olhe comigo a primeira expressão que nós temos na Bíblia. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. E lá diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. É interessante verificar como conselheiro bíblico, como pastor, que todas as vezes que eu pergunto a alguém sobre qual o sentido da vida que essa pessoa tem, geralmente eles ficam paralisados. Eu digo, por que você vive? Essa pergunta é talvez a pergunta mais importante de todas que alguém poderia fazer na sua vida. Afinal de contas, a resposta que você der a essa pergunta vai nortear
toda a tua caminhada ao longo da tua história. Para que eu vivo? Isso vai nortear a sua vida. Ela não só vai nortear a sua caminhada, como ela vai nortear aquilo que é mais importante ainda na sua caminhada. As decisões que você toma. Das decisões mais simples, como, por exemplo, acordar. Todo dia, consciente ou inconscientemente, esse é o quadro na sua maioria, nós temos que tomar uma decisão para levantar. Vou levantar para quê? Qual a razão para eu sair da cama? Quer você tenha pensado nisso ou não, existe uma razão que te faz, que te motiva a querer levantar, ou não. Então, esse sentido que eu carrego sobre a vida é o que vai nortear essa minha decisão. Da mais simples, como levantar, até as mais complexas. Com quem eu vou casar? O que eu serei profissionalmente? E assim sucessivamente. Então nós precisamos nos perguntar, para que vivemos? Qual é o sentido da vida? Muitos teólogos e filósofos já se aventuraram por meio dessa indagação em busca de um sentido. Existem muitos livros. Talvez um dos livros mais influentes, escrito por um psicólogo chamado Viktor Frankl, O Sentido da Vida, demonstra exatamente a pergunta, ou a relevância, a importância dessa pergunta. Muitos teólogos e filósofos têm se debatido. E como resultado das suas elucubrações, muitas foram e têm sido até hoje, até os dias de hoje, as respostas dadas a essa pergunta. Qual o sentido da vida? Então, eu anotei algumas que são as mais comuns, que eu tenho ouvido mais, mas poderiam ter inúmeras respostas aqui. Observe, para algumas pessoas, o propósito da vida é servir ao próximo. Dizia uma frase assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Eu lembro que a primeira vez que eu vi essa frase, eu era um adolescente, eu estava de férias em Belém do Pará, e uma das minhas diversões em Belém do Pará era andar de ônibus, porque lá em Macapá, como nossa família tinha carro, eu não tinha hábito, não sabia o que era andar de ônibus em Macapá. Então, quando eu ia para Belém, nós andávamos de ônibus, e eu lembro que eu estava passando em frente um batalhão do Corpo de Bombeiros lá em Belém, e vi essa frase. Isso me chamou a atenção naquela época. Quem não vive para servir, não serve para viver. Ou seja, a ideia é que a vida só faz sentido enquanto o propósito seja servir ao outro. Mas uma outra mentalidade, uma outra resposta a essa busca de sentido tem sido: o propósito da vida é trabalhar a fim de deixar um legado para as futuras gerações. Essa é a mentalidade, por exemplo, dos workaholics, os que são viciados em trabalho. Trabalham que nem loucos. E se você perguntar por quê, eles dificilmente vão assumir os problemas que estão nos seus corações, ou os pecados que operam nos seus corações. A gente é assim. A gente não admite os nossos pecados. A gente mascara, a gente tenta dar um ar de virtude. Né? Então eles vão dizer, esses workaholics, não, é porque nós temos que deixar um legado para outras gerações, para a nossa cultura, e por aí vai. Perceba, eles também estão tentando dar um sentido na vida deles. Há uma terceira mentalidade
que diz assim, que o propósito da vida é ser feliz. Acredita assim, eu nasci para ser feliz. Uma vez eu vi uma apresentadora de televisão, eu estava tomando um café da manhã, bem cedo, assistindo o jornal lá, e logo em seguida acabou o jornal, eu ia atender uma pessoa na sequência, e fiquei lá esperando a pessoa chegar, e acabou o jornal e entrou a apresentadora lá com luzes, gelo seco, aí descendo de uma nave espacial, aí ela olha assim, baixinho. Eu achei engraçado, porque como eu sou baixinho, eu disse, vixe, ela está falando comigo, né? Não era comigo. Baixinho, você nasceu para ser feliz. Para muitas pessoas esse é o propósito, que ser feliz é a grande questão da vida. Mas outros têm entendido que isso talvez seja meio egoísta. E tem dito assim, não, o grande propósito da vida é fazer o outro feliz. Olha que coisa maravilhosa. Não parece mais bonito? Parece mais altruísta, né? E outras pessoas ainda têm dito que o propósito da vida é ser bem-sucedido. A gente está aqui para ser bem-sucedido, para se dar bem nessa vida. Bom, a minha intenção não é exatamente examinar cada uma dessas questões, mas fazer uma análise bíblica daquilo que nós podemos aprender biblicamente. E quando eu olho essas observações, quando eu olho essas propostas, o que eu vejo é que, na maioria dos casos dessas respostas, o homem é o centro em torno do qual gira toda a concepção do objetivo da vida. Não importa qual seja a resposta. Não importa. O homem é o centro em torno do qual gira toda essa concepção do objetivo da vida. Observe, quer seja do prisma do individualismo, onde a pessoa é o centro em si, eu nasci para ser feliz, o propósito da minha vida é servir o outro, coisa desse tipo, ou seja, a questão é individual. Ou a gente cai no altruísmo, onde o outro, ou seja, o homem de novo, é o centro da nossa existência. Você percebeu? Qualquer resposta que a gente está ouvindo hoje terá o homem como centro. Ou eu sou o centro da resposta sobre o sentido da vida, ou o outro é o centro da minha resposta. Ou eu caio no individualismo, ou eu caio no altruísmo, mas tudo gira em torno do próprio homem. E esse é o grande problema. Porque nós temos pensado no sentido da vida sob a perspectiva do homem e não sob a perspectiva do Criador. Eu encontraria de fato o sentido da vida na criatura, ou eu encontraria o sentido da vida no Criador? Quem determinou o propósito? Quem determina o propósito? Eu gostaria que você aproveitasse esse momento, antes de irmos ao nosso intervalo, para você escrever aí, se você já tem o nosso material, ou, se não tem nenhum problema, você pode pegar um caderno e anotar aí. Qual é o sentido da vida para você? Para que você, neste exato momento, está vivendo? E veja que tipo de resposta você vai dar. Uma resposta focada no individualismo, no altruísmo, ou você teria um outro caminho? Nós vamos ao nosso intervalo e, ao voltar, eu quero começar a examinar essa questão juntamente com você. Te aguardo daqui a pouco, com a graça de Deus. Meu irmão, minha irmã, paz, tudo jóia? Muito bom tê-lo conosco nesses programas que a CB tem levado ao ar e que tem abençoado tantas pessoas.
Esse programa que faz parte de uma série chamado Edificando o Corpo de Cristo, um projeto que a CEBI lançou, tentando levar até você, a sua família, a sua igreja, o seu ministério, conteúdos que sejam relevantes para o seu crescimento espiritual, para a evangelização das pessoas. Porém, esse projeto, ele demanda não somente o nosso tempo de produção de uma série de coisas, mas também demanda recursos. Esse projeto ele está ancorado em 3 bases. Primeiro, o discipulado bíblico, que está na primeira série, da criação à redenção, que vai ao ar toda sexta-feira às 20 horas. Você encontra lá o episódio novo no nosso canal no YouTube. No sábado você tem o Teologando na Rede TV Fé, redetvfé.com.br, Teologando às 20 horas da noite. 20 horas, né? 20 da noite é redundante. Às 20 horas. E no domingo, às 16 horas, você tem o nosso programa Hope, enfrentando biblicamente as nossas lutas. Ora, todos esses programas exigem da CEBI um investimento não só do tempo, mas um investimento financeiro. O nosso investimento é muito pequeno. Entenda, nós não precisamos de muito dinheiro para levar até você esse conteúdo. Mas a CEBI precisa da sua ajuda. Esse tem sido um ano muito difícil para a nossa instituição, financeiramente, e a despeito de toda dificuldade, nós temos nos esforçado muito para levar a você um bom conteúdo bíblico. Por isso eu quero te convidar. Se Deus mover o seu coração, faça uma oferta à CEBI. Você tem aí na nossa descrição embaixo do vídeo onde fazer esse depósito. Não é uma oferta, irmão. R$10, R$20, R$30, como eu disse, nós não precisamos de muito dinheiro para levar isso ao ar, mas precisamos de algum recurso financeiro. Você pode fazer isso por meio de uma oferta no cartão de crédito, depósito bancário, e nós agradeceremos muito, porque isso ajudará a CEBI a manter vivo todos esses projetos. Veja também nossa livraria, editora.cebi.com.br, e lá você também vai poder adquirir livros e cursos, né, videoaulas, que também abençoarão a CEBI e nos permitirão levar sempre a você bom material de qualidade para a edificação da sua vida. Obrigado pela sua atenção, que Deus abençoe e nos ajude a continuar levando adiante todos esses programas através do projeto Edificando o Corpo de Cristo. Que Deus o abençoe. Meu irmão, minha irmã, estamos de volta com o nosso segundo bloco de estudos. Eu deixei uma tarefa para você fazer nesse nosso intervalinho, você responder aí para a gente. Qual é o sentido da sua vida? Diante de tantas propostas, né, que eu coloquei, como você definiria o seu sentido? Agora que você já fez isso, eu gostaria de examinar com você como a Bíblia nos responde a essa questão do sentido da vida. E eu quero começar por uma observação. É interessante observar que a religiosidade é uma característica própria do nosso país. A grande maioria das pessoas, se você observar, essa grande maioria acredita na existência de Deus. E se você conversar com essas pessoas, elas acreditam, né, no amor de Deus. Porém, é mais interessante ainda observar que quando a gente fala sobre o sentido da vida, normalmente nós pensamos de uma forma à parte de Deus. Ou seja, nós não levamos em consideração o que Deus teria a ver com essa resposta. Você viu? Felicidade, trabalho para deixar um legado, servir ao outro, cuidar do outro, e por aí vai. Todas as respostas foram centralizadas no homem, mas em momento algum aparece uma resposta que considere Deus como uma alternativa dessa questão. O que Deus teria a ver com o sentido da minha vida?
Né? Ora, por causa disso, nós acabamos reproduzindo um conceito que é puramente cultural. Que conceito é esse? O que nós chamamos de conceito humanista, em que tudo se volta para o homem e o homem é aquilo que ele acredita ser. Então, nossas respostas isolam, excluem, omitem Deus para centralizar em nós. Entretanto, se Deus existe e nos deu a sua palavra, a Bíblia, como fonte suficiente para o entendimento da vida, nós devemos examinar o que ele nos ensina sobre esse assunto. Você compreende? A minha cultura diz, ele existe. A minha cultura diz, ele ama os homens. Mas a minha cultura não quer ouvi-lo numa das questões mais essenciais. Qual é o sentido da vida? E para a gente entender isso, a gente precisa ir exatamente para a criação. Somente quando eu começo a examinar a questão da criação é que eu posso encontrar um sentido para isso. Então veja, nós lemos agora no início do programa Gênesis 1, versículo 1, onde diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Pense comigo, o que exatamente a Bíblia está afirmando para nós logo na sua abertura? Quais as primeiras palavras que Deus quis revelar a você e a mim quando disse, no princípio criou Deus os céus e a terra? É uma coisa muito óbvia. Ele está dizendo que no início de tudo houve um Criador. Ora, essa afirmação tem algumas questões importantes para examinarmos, que nós às vezes passamos batido. A gente lê esse texto e passa batido. Então eu quero examinar com você alguma dessas questões. Primeira questão. Quando a Bíblia afirma Deus criou, ela expõe uma definição, observe agora, cosmogônica. É uma daquelas palavrinhas difíceis, né? Mas cosmogonia simplesmente quer dizer, ou quer explicar como que determinadas coisas, no caso o cosmos, o mundo, veio à existência. Então quando a Bíblia diz Deus criou os céus e a terra, ela está dizendo que absolutamente tudo o que existe foi fruto de uma criação, o que se opõe diretamente à teoria de uma evolução. Então aqui nós já começamos a ver que nós estamos entrando num universo onde criação e evolução não são apenas duas brigas sobre quem tem a verdade na ciência. É uma questão que vai definir muita coisa sobre o meu próprio sentido da vida. Ao definir essa cosmogonia, a Bíblia e qualquer outra pessoa que assuma uma postura sobre isso está assumindo o que nós chamamos agora de uma cosmovisão. Ou seja, os pressupostos que servirão de base para que eu interprete o mundo que está ao meu redor e a minha própria vida. Então, deixa eu colocar de uma outra forma para você entender. Quando a Bíblia diz Deus criou, a Bíblia diz a cosmovisão para interpretar o mundo e a própria vida é uma visão da criação. Quando um cientista evolucionista diz não existe Deus, ou ele não criou nada, tudo foi resultado do acaso, ele não está dizendo apenas uma teoria científica, mas ele está definindo uma maneira de interpretar o mundo e a própria vida. A criação
criação pressupõe, olha que interessante, necessariamente um planejamento. Um planejamento. E esse planejamento pressupõe propósito. Você parou para pensar nisso? Ninguém cria alguma coisa do nada. Tudo que nós criamos é primeiramente planejado. Mas esse planejamento depende de um propósito. O que eu quero fazer e por que eu quero fazer? E então, quando eu defino isso, eu começo a fazer um planejamento para poder criar à luz do porquê e para quê. Então, criação pressupõe isso. Se a Bíblia diz que Deus criou, é porque havia um Deus e há um Deus que me diz o porquê das coisas e o para quê dessas coisas. O que é contrário à teoria da evolução. Na teoria da evolução, tudo veio como resultado do acaso. Você vai lembrar lá que a teoria, em resumo, é você olhar bilhões e bilhões de anos. Teve lá uma moléculazinha com muita energia, condensou muita energia. O tamanho dessa moléculazinha lá, segundo eles, é do tamanho da cabeça de um alfinete. E aí ela condensou tanta energia que ela explodiu. Pá! E aí aquela explosão, daquele negocinho do tamanho da cabeça de um alfinete, foi tão assim impressionante que isso é chamado Big Bang. E aí tudo saiu pegando fogo. E depois de alguns milhões de anos houve um resfriamento. Isso veio sobre a Terra. Aí a Terra esfriou, aí devido à proximidade do Sol, mais alguns milhões de anos, aquilo ali derreteu, veio a água veio a vida, e assim sucessivamente, e nós fomos evoluindo por um acaso. Veja que não é uma mera teoria científica, é uma discussão sobre o sentido da vida também. Ao entendermos isso, esse antagonismo com a frase no princípio criou Deus, com o entendimento da evolução, que diz que tudo veio como resultado do acaso, nós compreendemos que a ótica bíblica, então, ela se coloca frontalmente contra a ideia da evolução. De tal maneira que não é possível para um cristão que entenda genuinamente a palavra de Deus abraçar a evolução como se isso não ofendesse o sentido bíblico de que Deus criou todas as coisas. Sim, eu sei que há cristãos que defendem uma ideia de integracionismo entre criação e evolução. Mas veja, isso não faz sentido. São dois posicionamentos totalmente antagônicos. Pegue o seu caderno e veja como isso funciona. Ou, se você tem a nossa lição, você tem um quadro aí que te ajuda a entender. Eu tenho aqui criação. Toda criação é planejada. Todo planejamento existe por causa de um propósito. E então, para que tudo possa dar certo, criam-se as regras de funcionamento para que aquilo que foi criado funcione perfeitamente. E essas regras passam a ser a nossa moralidade. Deixa eu te dar um exemplo. Quando eu comecei meu pastorado, estava no auge, videocassete. Você vê que eu sou velho, hein? Videocassete. E eu fui lá, comprei um videocassete 4 cabeças, que era o que tinha de mais moderno. A maioria de vocês nem sabe mais o que é isso. Eu fui lá comprar. Alguém teve a ideia de criar aquele aparelho. E ele criou
com um propósito, passar filmes. Para isso ele fez um planejamento para que pudesse funcionar. Esse planejamento ele colocou numa coisinha chamada manual. E esse manual requer que eu obedeça como ele está lá, porque se eu fizer alguma coisa diferente eu vou estragar o aparelho. É isso que nós chamamos da moralidade daquele manual. Então a Bíblia diz, Deus nos criou. Ele nos criou com um propósito. Esse propósito o levou a desenvolver um planejamento de execução. E esse planejamento, para que as coisas funcionassem, o levou a nos revelar sua palavra, que é o nosso manual. E o que requer esse manual é que eu obedeça para que tudo caminhe bem e então a vida possa funcionar da maneira de Deus, da maneira do Criador, daquele que planejou tudo. Mas do outro lado eu tenho a teoria da evolução. Então se você quiser, coloca aí evolução. E aí embaixo, acaso. Não faz nenhum sentido. Resultado do acaso. Desde quando uma explosão pode ter algum objetivo prático? Desde quando uma explosão pode ter algum propósito? Ora, se é o resultado do acaso, a próxima questão é que existe uma ausência de sentido. A vida não faz sentido. E não havendo sentido, não existem regras. Regra do quê? Não, cada um faz a sua regra. E não havendo regras, nós somos seres amorais. Perceba? Eu não sou imoral dentro da teoria da evolução. Eu sou um ser amoral, ou seja, sem moralidade nenhuma. Por quê? Porque a vida não tem sentido, gente. Se a vida não tem sentido, não existe nenhuma regra, nenhum manualzinho. Cada um tem que inventar o sentido que quiser. Assim, se nós queremos compreender de fato qual é o sentido da vida, a primeira coisa que você tem que resolver na sua cabeça é em que você acredita. Na criação ou na evolução? Essas duas cosmogonias apresentam caminhos diferentes para a nossa resposta sobre qual é o sentido da vida. Para a Bíblia não tem nenhuma dúvida. A Bíblia declara com todas as letras: Deus criou. Que se eu creio nessa palavra, e se você crê nessa palavra, então o sentido da vida tem que ser buscado a partir dessa afirmação, que nos apresenta a criação como a base do entendimento de tudo que está à minha volta, do entendimento da minha própria vida. Nós estamos chegando ao final deste programa e começamos apenas a mexer nessa questão do sentido da vida. Você precisa examinar agora em que você vai crer. Nosso próximo programa examinará mais detalhadamente essa questão do sentido da vida à luz da criação e quais as implicações disso para o nosso viver diário. Vamos orar? Deus, por tua misericórdia e bondade, ajude aquele que nos assiste a tomar uma decisão sobre que perspectiva ele quer olhar a vida. A perspectiva que nos fala de um Criador que tudo criou de forma perfeita, ou sob a perspectiva de uma evolução que não traz sentido nenhum. Que o teu Espírito conduza ao entendimento, à verdade. Em nome de Jesus. Amém.